Oi, oi! Tudo bem com você? Eu espero que sim. E convido a ficar os próximos minutos comigo nessa nossa última videoaula do segundo semestre de 2020. Um ano aí que foi cheio de obstáculos, mas se vocês estão aqui, se você chegou até aqui, você venceu boa parte dos obstáculos de 2020. E eu quero, nesse momento, parabenizá-la por ter se dedicado, por ter persistido no caminho da profissionalização, porque eu tenho certeza que o que você aprendeu nesse semestre, aqui no projeto de inclusão produtiva do SEAC Jardim Ferraz, com a parceria da SEBS, da Prefeitura Municipal de Bauru. Eu tenho certeza que você, utilizando todos os conhecimentos, será uma profissional de muito sucesso. Terá aí as qualificações técnicas para trabalhar como auxiliar, como assistente administrativo. Para mim, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do conhecimento com você. Vamos seguir agora para o nosso último tema, licitação. Quais são aí as modalidades, os tipos, os principais documentos exigidos numa licitação? Vem comigo que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então, primeiro vamos pensar assim, gente, licitação. Então, licitação ela é necessária para que as empresas públicas possam contratar empresas privadas para executarem serviços ou venderem algum tipo de produto. Então, tem as modalidades de concorrência, de tomada de preço, de convite, a parte de concurso, leilão e também o pregão. Nós temos os tipos melhor preço, então vai avaliar lá qual o melhor preço, então essa empresa vai ser escolhida. Melhor técnica, a melhor técnica é utilizada em concursos, porque aí se verifica a qualificação técnica da pessoa candidata para ver se ela está apta a executar a função. Então, o concurso também é um tipo de licitação que faz a escolha da melhor técnica. Também temos a escolha de técnica e preço, e também maior lance e oferta na parte de leilão. Então, essas modalidades aqui compõem as modalidades licitatórias que hoje a gente tem vigente no nosso país. Então, uma empresa pública, ela não pode contratar sem o processo de licitação. Valessa, mas em alguns momentos, principalmente agora, nesse período de pandemia, falou-se bastante sobre contratação de empresas por órgãos públicos sem a necessidade de licitação. Isso é possível e ocorre quando acontece alguma urgência, alguma emergência na cidade ou naquele estado. Então, nesse período de pandemia, algumas licitações elas não foram realizadas, foram feitas contratações diretas por determinadas empresas para que as necessidades do município ou do estado fossem sanadas o mais rápido possível. Porque o processo de licitação, ele tem um período, ele tem, primeiro, se tem que elaborar edital, depois tem que ter um período de cadastro dessas empresas,
depois tem a data certa de fazer a abertura de envelope, depois tem análise documental, para depois tem empresas que acabam contestando, né, falando que não concordam com o resultado que saiu, e aí tem processos internos, depois tem a decisão, a contratação dessa empresa, uma data para assinatura, e só depois começam, então, a realmente venderem, entregarem aquilo que foi contratado, seja um serviço ou seja um produto. Então, existe um período, né, para que o processo licitatório aconteça. E por ele ser um pouco extenso, principalmente nos casos em que a urgência, a emergência não pode esperar, existe a possibilidade de dispensa da licitação. Então, nesses casos em que o município ou o estado acaba declarando a emergência na sua localidade para que seja possível a contratação de serviços sem processo licitatório, que demanda um certo tempo. Então, nesse momento em que estamos vivendo, na pandemia da Covid-19, aí, o coronavírus, então, muitos municípios fizeram aí, né, essa declaração de emergência para que pudessem comprar máscaras, pudessem comprar medicamentos, pudessem contratar profissionais da área da saúde sem o processo licitatório. Então, existe sim essa possibilidade, mas somente nesses casos de urgência e emergência. Então, voltando lá para o nosso slide, a gente tem, como eu falei para vocês, concorrência nas modalidades, tomada de preço, o convite, o concurso, o leilão e o pregão, que podem ser definidos por melhor preço, melhor técnica, técnica e preço juntos e maior lance ou oferta. E o que eu tenho para passar para vocês na função de auxiliar e de assistente administrativo são os documentos necessários para que a empresa ela possa aí, então, entrar nesse processo de licitação. Primeiro que nós temos que pensar o seguinte: todo o processo de licitação ele contém um edital. E nesse edital estará escrito todas as regras que a empresa deverá cumprir para poder estar apta ou não a prestar aquele serviço que está sendo contratado, ou então vender aquele produto que está sendo solicitado no processo de licitação. Então, a empresa, primeiro, ela tem que estar, óbvio, devidamente cadastrada e exercendo suas funções de forma legal no território nacional. Então, o primeiro passo para você separar a documentação de processo de licitação é ler o edital. O edital, ele vem mesmo com várias páginas, precisa ser lido tópico por tópico, feito anotações, principalmente se você vai trabalhar numa empresa, você está tendo conhecimento agora, mas nunca trabalhou em processo de licitação. Então, as primeiras vezes, elas têm que ter uma maior concentração e atenção para você poder entender. E quando não entender, procurar alguém que já tenha uma experiência maior para poder sanar as suas dúvidas. Porque muitos processos de licitação eles vêm com algumas terminologias que você talvez não esteja habituada, mas aí você tem que correr atrás para buscar para saber o significado e compreender o que aquilo está pedindo, o que naquele tópico está sendo exigido de documentação da empresa,
para que ela esteja apta a participar do processo licitatório. Então, leia, leia e leia. Não pode ter a preguiça de ler edital. Ah, você vai perceber que no edital, muitas vezes fala, né? Está escrito uma coisa, pulam 2 tópicos, se repetem algumas informações que estavam lá em cima. É assim mesmo. Hoje, os editais, eles têm uma linguagem mais clara e objetiva e mais simples, mas alguns ainda vêm aí com essa linguagem mais rebuscada, mais cheias de termos técnicos que nem todo mundo conhece. Então, por isso que a gente tem que buscar um conhecimento extra na parte de interpretação, de leitura de edital. Importante também que tenha mais de uma pessoa para ler esse edital, para que as anotações que você fez, ela ou corrija algumas anotações, ou então essa pessoa acrescente ou retire alguma informação que você colocou como sendo necessária, ou então essa pessoa sanando a sua dúvida, ou essa pessoa falando, ó, faltou isso, faltou aquilo. Então, é importante que tenha mais de uma pessoa para fazer essa análise de edital, certo? É de sua responsabilidade. Só tem você? Tudo bem. Não tem problema. Você vai se dedicar ao máximo, vai ter a maior atenção possível para que a separação dos documentos e a compreensão do edital ela seja perfeita. Não pode faltar nada, porque qualquer documento que falte, qualquer exigência que não seja cumprida, a empresa ela é automaticamente desclassificada a participar desse processo de licitação. Então, já que estamos falando de documentos, vamos falar aqui sobre a parte de habilitação jurídica. Então, a habilitação dessa empresa. O que se tem que entregar obrigatoriamente num processo de licitação? Contrato social e as alterações, se houver. Por que as alterações? Ah, pode ser que no contrato social tenha mudado um sócio, pode ser que no contrato social tenha mudado o endereço da sede, pode ter mudado o valor do capital social ou a divisão das cotas desse contrato social. Então, toda alteração, né, exigida no edital, muitos é inscrito contrato social e a última alteração. Então, eu vou lá apresentar o contrato social que originou a empresa e a última alteração. Então, é assim que a gente faz a apresentação da parte de contrato social. Tem que ter um registro na junta comercial do Estado. Gente, essa parte é muito importante vocês prestarem bastante atenção, porque se você joga no Google, às vezes, um registro de junta comercial, o Google, ele pode te encaminhar, não é nem o Google, né? Tem aqueles sites que vem escrito anúncio, por exemplo. E você acaba clicando e aí aquele site, ele tem um campo para você solicitar essa certidão de cadastro, de registro, não só na junta comercial do estado, mas também no município e também na Receita Federal. E aí o que acontece? Esse site é um site que cobra para emitir essas certidões. Mas eu falo para vocês que essas certidões, elas são gratuitas e você tem que se atentar, porque a hora que joga no Google, ele pode dar a primeira opção, um site que está com anúncio, e aí você clicando e solicitando o serviço, você pagará por ela. Então, não caiam nessa, e eu vou dar uma dica para vocês. Quando nós estamos buscando sites que são do governo, virá sempre essa informação aqui, .gov.br. Se não tiver gov.br, o site não é
do estado, não é do município, não é da União. Então, se eu vou lá procurar o registro na Junta Comercial do Estado, é juscesponline.sp.gov.br. E, como eu já falei para vocês, se você está trabalhando para uma empresa que também tem registro em outros estados e essa licitação é de um outro estado, é claro que você não vai procurar na Junta de São Paulo, você vai procurar na Junta correspondente ao estado em que a empresa participará, em que a empresa tem o registro, né, naquele determinado estado. Então, prestem bastante atenção nisso. O registro municipal, mesma coisa. Aqui eu coloquei Bauru, porque nós estamos na cidade de Bauru. Mas, se você estiver trabalhando numa empresa, aqui, por exemplo, nós temos empresas regionais, né, em Pederneiras, Lençóis Paulista, Agudos, enfim. E aí você, então, óbvio, não procurará no site de Bauru, mas sim no site do município do local em que a empresa está registrada. Certo? Depois nós temos os documentos de regularidade fiscal. É nesse momento em que você tirará certidões para saber como está a regularidade com a Fazenda Federal e o INSS, o FGTS ou com a Fazenda Estadual. É nesse momento que a empresa terá que comprovar a sua regularidade dos tributos federais, estaduais e municipais. Aqui eu acabei copiando já o local correto, né? O endereço correto que já aparece direto à solicitação das certidões. Então pensem bem, gente, aqui, ó, a regularidade com a Fazenda Federal e o INSS, vocês vão perceber que tem editais que vem escrito lá. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal. Depois embaixo, certidão de regularidade com o INSS. Isso já causou várias confusões das pessoas acharem que são duas certidões diferentes. E, na verdade, não. Elas são uma única certidão. Então, isso eu falo até por experiência própria. Chegava, às vezes, um edital, um ia procurar, o outro falava. Aí, quem ia conferir? Não, está faltando uma certidão. E aí, não, é a certidão da Receita Federal, é a mesma certidão do INSS. E aí, não é possível, senão estaria escrito nos editais. Mas, enfim, isso ainda causa muita confusão, porque vem descrito no edital, na parte de irregularidade fiscal, a solicitação dessa certidão, eles pedem como se fossem duas, mas na verdade é uma certidão apenas. E essa certidão ela pode ser encontrada, né, solicitada e sai ali na hora no site da Receita Federal. Então é em receita.fazenda, olha aqui o gov.br e depois aqui a extensão que vai direto lá para a certidão. A de FGTS a gente consegue achar na Caixa Econômica Federal, certo? Então, você tendo os dados de CNPJ da empresa, você pega essa informação. Regularidade com a Fazenda Estadual é o momento em que você vai tirar uma certidão negativa lá na Fazenda Estadual. Então, mais uma vez, estamos falando aqui do estado de São Paulo, é fazenda.sp.gov, certo? Aqui não tem nada a ver com junta comercial, é na Fazenda Estadual mesmo, para saber se a empresa está ok com os tributos estaduais. Próximo, então, qualificação
técnica. É o momento em que a empresa tem que entregar certidões de empresas que são seus clientes. Então, de empresas que contratam os serviços da empresa que está participando do processo de licitação. Então, aí eu tenho lá meu cliente, eu tenho que mandar um e-mail, tenho que ter esse contato com ele, solicitando uma declaração de capacidade técnica. Alguns editais vêm com modelos, outros não. E aí, o que não pode esquecer? É um documento para processo de licitação. Então, quando a empresa fizer essa declaração de capacidade técnica, terá que estar assinado pelo representante legal, tem que estar com o timbre da empresa nesse papel, então tem que ser papel timbrado, certo? Então, isso daí vocês também não podem esquecer. Então, demonstração de capacidade técnica é quando a empresa que me contrata, a empresa que contrata a empresa que eu trabalho, ela é tomadora dos serviços ou então é um comprador meu e ela vai atestar que a minha empresa tem condições de executar os serviços que ela faz para mim. Então, é a forma que a empresa declara a capacidade técnica para que esse contratante, esse órgão público contratante, saiba que a empresa que está participando daquele processo de licitação, ela tem condições de vender ou então de oferecer os serviços que é objeto do contrato. Certidões de conselhos regionais profissionais. Isso acontece quando no processo de licitação tem um escritório de advocacia, então vai precisar aqui da certidão da OAB, alguma coisa de farmacêutica, o CRF, e assim por diante. Então, sempre que tiver envolvida empresas que possuem conselhos regionais profissionais, essas certidões também têm que ser entregues. E aí, cada órgão, né, cada conselho regional terá uma forma aí de disponibilizar essa certidão. Alguns já de forma online, outros têm que solicitar, mas tem que fazer a retirada pessoalmente, mas aí vai depender de como é o processo do conselho regional específico. Aí nós temos a qualificação econômica financeira. Então, gente, eu falo sempre que a documentação que vem lá do contador, que é contratado pela empresa, ela tem que ser assim, ó, chegou lá fevereiro, o balanço patrimonial, a demonstração contábil do ano anterior já tem que estar ok, registrada ou no cartório ou então num órgão aí de conselho regional dessa empresa, certo? Aí quando a gente fala mais da parte de, como eu falei lá, advogados, médicos, farmacêuticos, enfim. Então, eu tenho que estar atenta, eu tenho que ter um controle, né, daquilo que está sendo entregue pelo contador. Então, eu já agendo ali que final de fevereiro, essa documentação de balanço patrimonial, livro diário, tudo certinho, tem que estar ok para que, se caso a empresa for participar de alguma licitação, ela já tenha o seu balanço patrimonial e toda a demonstração contábil do ano anterior devidamente registrada. Então, essa primeira parte aqui tem a ver com a solicitação
com o contador, eu tenho que solicitar para ele. E aí nós temos certidão negativa de falência, concordato e execução patrimonial. Como que eu faço? Aqui nós temos o site do Tribunal de Justiça de São Paulo. Mais uma vez, se eu estou falando de uma empresa que está dentro do estado de São Paulo. E aí eu faço solicito as certidões online de negativa de falência, concordato e execução patrimonial da empresa. Tem algumas empresas, alguns editais que vão pedir também do Tribunal Regional do Trabalho, vão pedir também do Tribunal Federal, vão pedir também, do Tribunal Federal. Então, são esses três. Então, não só do TJ, que é Tribunal de Justiça de São Paulo, mas aqui do TRT e também do Tribunal Federal. Então, esteja atenta a essas informações. Se for aqui certidão negativa de falência, concordato e execução patrimonial, você encontra no site do tjsp.jus.br, na parte de certidões. A participação em licitação, ela é determinante quando eu tenho ali o cumprimento de todas as exigências do edital. Então, você, trabalhando como assistente administrativo, auxiliar administrativo, vai fazer essa separação, não tenha dúvida de que você estará executando uma função que é extremamente importante e determinante para a participação ou não da empresa no processo licitatório. Na verdade, a participação, toda empresa pode participar, né? Na verdade, para que essa empresa consiga a classificação, consiga estar apta a executar o serviço lá do objeto do contrato, ou então a venda de seus produtos que são aí do objeto do contrato, do processo de licitação. Então, a sua função, ela é muito importante, ela é muito importante. Então, tenha sempre isso em mente, seja para separar os documentos de um processo licitatório, de manter o controle financeiro da tua empresa, de exigir o cumprimento de prazos do contador da empresa lá contábil que presta serviço para o local em que você trabalha. Isso tem que acontecer, porque às vezes o ano vai passando, chega lá em abril, sai um processo de licitação, sai um edital, a tua empresa tem condições de participar, ela tem condições de cumprir o objeto do contrato, e aí você chega para separar a documentação e fala: nossa, gente, esse ano o escritório de contabilidade já mandou o livro diário, o balanço patrimonial? Ah, não sei. Já está registrado? Porque se não tiver registrado, também não tem validade. Ah, não sei. E aí, né, a empresa deixa de participar de um processo de licitação porque não foi controlado o processo das regras, né, e dos cumprimentos aí legais, contábeis dessa empresa. Então, fique atenta, faça controles até o dia tal do mês de fevereiro, o balanço patrimonial tem que estar registrado. Não dá para fazer isso em janeiro, porque em janeiro ainda tem algumas informações que foram feitas em dezembro do ano anterior. E aí, então, tem que ser ali no mês de fevereiro. Então, não deixem para depois, não deixem passar essa informação. Você tem que ter controle desse processo
administrativo, financeiro, contábil dentro da empresa que você presta o seu serviço. Certo? Continuando então. Depois nós temos documentos complementares. Nas licitações, vem solicitando declarações. Então, esses aqui são 2 exemplos de declarações que estão em praticamente todos os editais, né? Que mostra que você aí não tem nenhum fato que impede a empresa de prestar esse serviço para o órgão público contratante, e também a declaração de que não há nenhum empregado menor, né? Aí, no caso, não tem nada a ver com menor de 18 anos que seja menor aprendiz, não, mas que tenha uma idade inferior ao de menor aprendiz dentro da empresa. E essas declarações, elas vêm como modelos no edital, que devem ser modificados ali com as informações necessárias, né, e obrigatórias para estarem ali inseridas nesse documento, e deve ser assinado pelo representante legal da empresa. Então, uma declaração que a própria empresa faz com base no modelo em que foi ali disponibilizado por quem está fazendo o processo de licitação. Atenção, sempre. E aí, se você tiver uma segunda pessoa para conferir essa documentação, as anotações que foram feitas, isso é muito bom, muito bom. Valessa, só tem eu lá na parte administrativa. Como que eu faço? Aquilo que eu já ensinei. Se eu tenho que conferir alguma coisa, eu faço tudo primeiro e deixo para conferir, se possível, no dia seguinte. Certo? É aquilo que eu falei para vocês da questão do cérebro. Se eu estou fazendo alguma coisa e vou conferir em seguida, ele nunca vai dizer para mim, ó, aqui está errado, eu não vou conseguir identificar o erro, porque ele diz para mim que o que você está fazendo, que o que eu estou fazendo está correto. Então, se eu deixo para depois, passo algumas horas, ou preferencialmente faço a conferência no dia seguinte, aí o meu cérebro vai estar desconectado daquela informação e vai conseguir identificar o erro, se ele houver. Se você tem mais de uma pessoa, faça a conferência, você e essa pessoa também, em momentos diferentes. Acabou! Acabou e acabou mesmo! Chegamos ao fim dessa nossa última videoaula. Após a videoaula, vou mandar um link para vocês com a última atividade do semestre. Essa atividade aí que vai compor também a nota final de vocês. Eu realmente espero que vocês tenham aproveitado, gostado e, se possível, até se divertido nesse nosso segundo semestre de 2020, que exigiu tanto de todos nós. Eu desejo a você e sua família um fim de ano incrível, com bastante comemoração, mas respeitando aí as regras de prevenção ao coronavírus. Então, use máscara, higienize muito bem as mãos. No momento de confraternização, comemore a vida, mantenha um distanciamento adequado. Na hora em que for se servir ali do alimento, evite conversar, porque é nesse momento que talvez possa ocorrer algum tipo de contaminação, caso alguém esteja doente. Então, acho que a gente vai ter que estabelecer algumas regras para poder passar esse Natal e esse Ano Novo com segurança e com bastante saúde. Eu desejo para você
um 2021 repleto de boas realizações, de um caminhar em que você encontre pessoas do bem e que te faça bem. Eu, mais uma vez, dou os parabéns por você ter chegado até aqui. Que em 2021 a sua meta também seja aprender e, por que não, ensinar também. Muito obrigada. 2021 de muito sucesso e de muita saúde para você, para sua família. Eu adorei estar com você nesse semestre e espero revê-las na vida, sempre com muito otimismo. Duas coisas ninguém tira de você: esperança e conhecimento. Não fique parada, busque sempre informação, busque sempre se profissionalizar, busque sempre estar atualizada nos conhecimentos que dizem respeito à sua profissão. Um beijo, muito obrigada pela companhia. Vejo vocês aí pela vida. Tudo de bom. Tchau, tchau.